Olá, bom dia a todos. Bom, eu me chamo João Victor e eu sou assessor de qualidade da EPEC UFC e hoje eu estarei vos apresentando o nosso curso de hidratantes. Então, eu espero que vocês possam tirar o maior proveito possível desse curso e para possíveis e potenciais dúvidas que possam vir futuramente. Então, eu espero que vocês possam se sentir satisfeitos, né? Que vocês possam se sentir curiosos, interessados pelo que vai ser ministrado aqui e sigamos em frente. Bom, aqui nós temos o nosso sumário. Nós seguiremos com a introdução, os principais processos de produção, os aspectos econômicos ambientais, os principais equipamentos e as considerações finais, que estarão relacionados ao nosso curso de hidratantes. Bom, segue aqui, né, o nosso fundo com algumas marcas. Bom, primeiramente de tudo, eu gostaria de explicar o que são os hidratantes. Bom, basicamente os hidratantes eles são produtos, né, cosméticos que são projetados para manter, ajudar a hidratação da nossa pele, que é fornecer ingredientes que ajudam a reter a umidade na camada externa da pele. Eles geralmente contêm agentes emolientes e umectantes. Os hidratantes podem ser encontrados em várias formas, como loções, cremes e géis. Então, a partir disso, a gente pode encontrar uma variabilidade de hidratantes que atualmente estão presentes no nosso mercado, né? Então, é muito interessante saber, né, que tipo existe essa variedade de hidratantes, de produtos que estão à nossa disposição no mercado atual, de beleza, de embelezamento e de cuidado corporal. Bom, aqui, né, como já foi citado um pouco anteriormente, nós temos as variedades das opções que nós temos em relação aos hidratantes, tais como as loções, os cremes, os géis, os óleos e também os tipos de manteiga. Bom, agora falando sobre um pouco, né, a linha cronológica do surgimento dos hidratantes, primeiramente nós começamos com o Egito. Bom, basicamente, durante o Egito, principalmente em relação a Cleópatra, ela utilizava bastante a questão dos hidratantes, justamente para se utilizar das suas propriedades químicas, né? Tirar proveito das suas propriedades químicas, porque os hidratantes eles possuíam esse benefício, né? De hidratar a pele, de deixar ela, além de úmida, também mais hidratada, mais cheirosa, mais rejuvenescida. Então, era uma propriedade que foi gerada ali dos hidratantes, justamente com o intuito de acabar, digamos assim, prolongando o tempo de vida de uma pessoa. A partir, é claro, das propriedades que envolviam ali na fabricação, né, na confecção desses hidratantes. Bem, como eu estava falando, a Cleópatra ela também utilizava dos banhos de leite de burra e também mel para manter a sua pele suave e hidratada. Agora, passando um pouco mais adiante para o período da Grécia e Roma Antiga, bom, os gregos e os romanos, eles também costumavam empregar óleos e as pomadas à base de plantas, que basicamente produtos como, por exemplo, lavanda, e até mesmo os óleos, como os próprios ungüentos, eles eram utilizados com o principal objetivo de hidratação. E bom, também tinham as suas propriedades aromáticas e terapêuticas, que começaram a serem utilizados durante esse período, além, é claro, de serem conhecidos e vistos como artigos de luxo, assim, em geral, em relação à população. Então, tudo isso é levado em consideração justamente em decorrência principalmente do contexto histórico, né? E aí, posteriormente, né, a gente passa para o século XX, que é o século da revolução da cosmetologia, principalmente no Brasil, que foi onde surgiram diversas empresas conhecidas, tais como a Pondes e a Nivea. Bom, partindo um pouco agora para falar acerca do mercado dos hidratantes, tanto no mundo quanto no Brasil. Bom, o mercado dos hidratantes corporais, eles são vistos como uma coisa essencial, uma fórmula essencial tanto dos consumidores brasileiros quanto mundiais, acerca dos cuidados da pele e a valorização da aparência pessoal. Então, é essencial que as pessoas elas tenham as condições necessárias para poderem compreender exatamente os impactos que os hidratantes eles causam na vida das pessoas. Então, no Brasil, o setor desses produtos, para cuidados com a pele, registrou vendas de quase 1,908 bilhões de dólares. Isso só no ano de 2022. Então, só disso dá para perceber, principalmente a importância econômica que esses produtos, os hidratantes, eles acabam impactando diretamente na vida dos seus consumidores.
Então, é fácil dizer que globalmente existe uma faturação imensa da venda desses produtos. Então, a partir disso, é possível compreender como esses hidratantes eles impactam positivamente na saúde, no embelezamento da pele e também da vida das pessoas. Então, é uma coisa positiva de se perceber. Bom, seguimos adiante com uma pergunta bastante indagante, eu poderia dizer, que é basicamente a formulação. Então, a lista de ingredientes é igual à fórmula? Fica a pergunta. E bom, a formulação ela é basicamente composta por uma lista de ingredientes, considerando as suas quantidades, as instruções de preparo e também as especificações relevantes acerca daqueles componentes. Então a gente tem a água, a gente tem os emoliantes, os agentes hidratantes, os emulsionantes, os espessantes, as fragrâncias, os corantes e os conservantes, que basicamente são, né, produtos utilizados e também que são fabricados, né, a fim de que a gente possa ter uma eficácia ali. Então, muitas dessas questões da formulação, principalmente um avanço em relação a certos componentes, como o ácido hialurônico, eles são justamente vistos como formas, além dos óleos essenciais, né, os óleos naturais, eles são vistos como formulações, né? Matérias-primas essenciais para que a gente possa ter o nosso produto final, né? Para que a gente possa chegar na nossa formulação ali final do nosso processo de fabricação desses produtos. Bom, seguindo adiante, a gente também tem as instruções de preparo, que basicamente é um passo a passo do procedimento operacional para chegar no nosso produto final. Então a gente conta com um total de 9 passos, onde eu vou listar aqui alguns, como por exemplo, o aquecimento da fase oleosa e a fase emoliente em banho-maria em até 70 graus Celsius, atingir nessa temperatura ideal, prosseguindo em um recipiente separado para aquecer a fase aquosa até a mesma temperatura, de 70 graus Celsius. Prosseguindo, nós seguimos com o próximo passo, que é lentamente adicionar a fase aquosa à fase oleosa e emoliente, misturando continuamente. Continuar mexendo até que a mistura esteja homogênea e bem incorporada. Permitir que a mistura esfrie até cerca de 40 graus Celsius. Adicionar os ingredientes da fase ativa, misturando bem. Por fim, adicionar o conservante e a fragrância misturando novamente. Verificar o pH, ou seja, o seu potencial hidrogeniônico e ajustar se necessário. A ênvase, ênvase e o hidratante, no caso, em recipientes limpos e secos. Isso o empacotamento, né, dos produtos, que é basicamente a fase final ali, né, que é basicamente colocar em suas devidas e respectivas embalagens, de acordo também com as normas, o condicionamento ideal que aquele produto deve se encontrar naquele momento, né, para que ele possa chegar aos nossos clientes com a melhor satisfação possível. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, a gente também tem o outro processo que é bastante importante, que é a seleção de ingredientes ativos. E bom, em resumo, a gente basicamente deve seguir as demandas, né? Pele seca, oleosa, sensível, que é basicamente a pele, né, das pessoas, porque cada pessoa tem um tipo de pele específica e única, né? Então, os produtos eles devem se adequar basicamente à demanda que cada pessoa possui ali, né? Se a pessoa ela tem uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele sensível, uma pele escamada, uma pele ressecada, uma pele que está suscetível de forma quebradiça, né? Que não é uma pele muito resistente, muito firme. Então, os hidratantes eles possuem as suas principais funções condicionadas em função dessas características fenotípicas de cada pessoa. Bom, seguido adiante, nós também temos a nossa literatura científica, né? Que basicamente se resume em artigos ou evidências que já foram publicados anteriormente por profissionais passados na área e que basicamente é do que se trata, né? Esse tópico. É basicamente o tópico em que a gente se baseia em evidências antecipadas, prévias, acerca do assunto, para que a gente possa ter uma base, né? Um embasamento exatamente do que se trata durante a seleção desses ingredientes ativos durante o processo de formulação dos hidratantes em geral. Bom, a gente também tem os testes clínicos e os pré-clínicos, que basicamente se trata de testes em que a gente analisa os efeitos, né? Em que se analisa o efeito daqueles hidratantes na pele das pessoas. Então, basicamente, vai ser uma etapa em que vai ser analisados os possíveis efeitos colaterais
em que aquele determinado produto vai estar proporcionando na pele do cliente, do consumidor, da pessoa. Então, é uma etapa em que os testes são realizados a fim de analisar os resultados que aqueles estarão proporcionando, né? Se vai estar gerando justamente esses efeitos colaterais, se vai estar em um estado bom e adequado para o consumo global e nacional. Então, é importante essa etapa justamente para averiguar a segurança daquele produto, assim que ele sair da indústria e ser direcionado direto para o mercado. A estabilidade também, né, é importante porque cada produto possui a sua estabilidade e cada produto possui as suas propriedades químicas ali envolvidas. Então, é importante saber exatamente como aquele produto ele vai estar atuando ali, né? Então, isso se refere basicamente à seguridade do produto, se ele é um produto instável, se ele é um produto estável, se ele vai estar atingindo um potencial a partir de um determinado período da sua aplicação. Então, as propriedades químicas daquele produto são analisadas para que eles possam entrar em conformidade com as suas aplicações a partir, é claro, do seu fornecimento. Também temos o processo da regulação, né? Que basicamente se trata da regulação e das normas que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece para com as suas indústrias, né? Para com os seus clientes. Que basicamente se trata de como e de que forma, a partir das suas proporções, que aqueles determinados ingredientes serão utilizados. Então, é fundamental, né, compreender exatamente como a regulação ela é aplicada a fim de que a gente não possa gerar alguma desavença, alguma discordância ou até mesmo a aplicação de alguma multa, né, pela desobediência em relação a essa regulação. Então, todas essas questões são levadas em consideração. Passando adiante, né, nós também temos o mercado. Então, muito se é levado em consideração também os produtos e também a matéria-prima, né, que é utilizada atualmente no mercado. Então, muito também se é visto nessa questão da demanda, também visando, né, o lucro propriamente dito, que o mercado acaba exigindo, né, que o mercado acaba solicitando a cada uma das empresas, individualmente falando. Também, né, tem a questão dos fornecedores, né? As empresas que estarão atuando ali no fornecimento desses produtos para que eles possam ter o seu transporte devido e para que não haja nenhum risco potencial durante a transição desses produtos, né? Dos hidratantes em geral. Então, é uma etapa funcional e importante demais para a seleção desses ingredientes ativos. Passando adiante, nós também temos a produção, né, dos emoliantes e dos umectantes. E basicamente a definição individual de cada um. Os emoliantes, eles são produtos que servem para suavizar, hidratar e nutrir a pele, e são compostos por óleos vegetais, ácidos graxos e lipídios não gordurosos. Então é fundamental justamente para que a pele ela possa estar nutrida ali o suficiente, né, para evitar possíveis ressecamentos, possíveis danos cutâneos na pele, né, para que isso não possa gerar impactos a longo prazo. Nós também temos os umectantes, que atuam na perda de água, evitando a ocorrência do fenômeno por meio da formulação de uma camada hidrofílica, que é basicamente uma camada responsável por aderir à água, né? Então, é importante justamente para que haja impactos a longo prazo, né, também na pele da pessoa, para que isso se adeque da melhor forma possível, a depender do tipo de pele que a gente está tratando ali durante o momento da aplicação. Bom, a gente tem os principais oriundos, né, de fontes naturais para a produção dos emoliantes e dos umectantes, que basicamente se resume no óleo de uva, que é comumente utilizado em cosméticos para combater a flacidez e prevenir as estrias em gestantes, em concentrações de 2 a 10% desses óleos durante a fabricação dos emoliantes e dos umectantes. Nós também temos a manteiga de karité, que é um agente emoliente natural que protege a pele, deixando-a macia e suave, usado em concentrações de 1 a 5%. Nós também temos o óleo de macadâmia, que é basicamente um emoliente e também um hidratante com propriedades regenerativas. É utilizado em concentrações de 0,5 a 5% em cosméticos em geral. A gente também tem o óleo de rosa mosqueta,
que ele é responsável por amenizar rugas, as linhas de expressão, hidrata a pele e previne estrias na gravidez, utilizado em concentrações de 2 a 10%. Então, todos esses produtos, né, essas fontes naturais para a produção desses emoliantes e umectantes são fundamentais, né, para estabelecer, como já foi dito também anteriormente, para minimizar os impactos a longo prazo dos malefícios que o tempo acaba deixando na nossa pele, né? Então, é justamente uma função que esses produtos hidratantes possuem, que é justamente minimizar essas questões, né? Esses impactos em geral. Então, é realmente uma questão muito importante, né? Fundamental, que é justamente compreender os impactos a longo prazo, os benefícios que estes acabam proporcionando aos nossos consumidores. A gente também segue para um próximo tópico, que é a manufatura, que também é um tópico bastante essencial, importante, onde a manufatura é basicamente o processo de fabricação de hidratantes, que começa com a sua escolha, a sua preparação e também a seleção dos seus ingredientes, como a água, os óleos que serão utilizados também. Primeiro, nós temos a fase aquosa, que basicamente é composta pela água e outros ingredientes dissolúveis em água, e a fase oleosa também, que é feita com óleos e ceras, e são preparadas separadamente. Depois, essas duas fases elas são misturadas em alta velocidade, formando uma mistura homogênea chamada emulsão. Após a emulsão ser formada, o produto ele é resfriado de maneira controlada para que atinja a consistência certa. Durante esse resfriamento, ingredientes sensíveis como as fragrâncias e as vitaminas, eles são adicionados para não perderem suas propriedades. E então o hidratante ele passa por diversos testes para garantir que tem a textura e a qualidade desejada. Quando tudo está aprovado, o produto é colocado em embalagens e pronto para ser distribuído aos consumidores, que é a famosa ênfase, como nós temos a visualizar bem aqui no canto inferior direito. Seguindo adiante, nós temos a mistura, né, como eu já falei anteriormente, que é basicamente a homogeneização responsável por criar uma mistura uniforme, principalmente entre os produtos que são insolúveis, pouco miscíveis ou immiscíveis. Além disso, os componentes da mistura podem estar em estados físicos diferentes, sendo eles sólidos e líquidos. Aqui, né, nós temos a emulsão, que eu já falei anteriormente, que é a mistura estável de dois líquidos que geralmente não se misturam, como o óleo e a água, mantidos juntos por um emulsionante que dispersa as gotículas de óleo na água. O agente emulsionante ele atua reduzindo a tensão superficial entre os líquidos, facilitando a dispersão e a estabilização das gotículas de um líquido dentro do outro. Então, é justamente o que eu reforcei anteriormente, né? O agente emulsionante atuando justamente na redução dessa tensão superficial entre essas gotículas do óleo e da água. Bom, tá aqui um exemplo, né, de emulsão. Nós podemos ver claramente. Então, é justamente um processo muito importante, fundamental, de fato. E é muito interessante, né? Intrigante como tudo isso acontece. Porque a emulsão é justamente isso, né? A mistura desses dois líquidos emissíveis, tais como a água e o óleo, como bem pode ser visto. E bom, a principal característica, né, da emulsão é a formação das pequenas gotículas de um líquido disperso na forma de uma fase contínua de outro líquido. Dependendo do tipo de emulsão, a água pode ser a fase dispersa ou o óleo pode ser a fase dispersa. Então, a gente pode caracterizar dois tipos principais de emulsões em cosméticos, incluído os hidratantes. Que a gente tem a emulsão do tipo água em óleo e a emulsão do tipo de óleo em água. E no tipo de água em óleo, a gente pode ver que a água ela está em fase dispersa e o óleo em fase contínua. Os hidratantes com a emulsão de água em óleo, eles tendem a ser mais leves e de rápida absorção, sendo ideais para peles normais ou oleosas. E também proporcionam hidratação sem deixar a sensação de pegajosidade na pele. A gente também tem a emulsão do tipo óleo em água, que basicamente se caracteriza pelo óleo estar disperso na fase aquosa. Esse tipo de emulsão tende a ser mais espesso e também pesado, que é ideal para peles secas.
pois proporciona uma hidratação mais duradoura e uma camada protetora sobre a pele. Bom, passando adiante, a gente tem a parte da ênfase, que em resumo é a parte do empacotamento, né? Que é a parte final ali do produto em que ele vai ser contido, que ele vai ser colocado em suas embalagens devidas e respectivas. Então, nessa etapa, muita coisa é levada em consideração, desde o tamanho, desde a cor que a sua embalagem vai estar contida ali. Então, essas características elas são levadas em consideração justamente para prolongar principalmente a qualidade e a vida útil daquele produto. Então, quando esse determinado produto reage ali com o ambiente, a depender do clima, a depender das condições que estão presentes ali, se são favoráveis ou não, esse produto vai estar reagindo de uma determinada forma. Então, é importante garantir a preservação desses produtos em função do ambiente em que ele vai estar presente ali. Então, é levada em consideração a compatibilidade da embalagem, consistência da formulação, as tecnologias de processo, armazenagem e o transporte. Bom, gente, dando continuidade, nós partimos agora para um outro tópico que também é de suma e extrema importância, que são os equipamentos utilizados na produção. E bom, a gente começa aqui pelos tanques de mistura, que basicamente são os misturadores a pás ou agitadores que são usados para a mistura das fases, antes que a emulsificação de alta velocidade ocorra. A sua função é de agitar ingredientes em velocidade baixa, garantindo que óleos ou sólidos pesados sejam dissolvidos no processo. Eles também são responsáveis por preparar as fases antes de serem passadas para os homogeneizadores, que basicamente, né, os homogeneizadores são responsáveis por, obviamente, homogeneizar a nossa mistura ali, né, em relação ao nosso produto final. E aí a gente passa adiante para os homogeneizadores e os emulsificadores. E bom, começando pelos homogeneizadores. Os homogeneizadores, eles são usados para combinar as fases aquosa e oleosa com alta velocidade, garantindo que as partículas de óleo elas sejam quebradas em gotículas finas e distribuídas uniformemente na fase aquosa. Existem diferentes tipos de homogeneizadores utilizados na indústria de cosméticos. Então a gente pode perceber aqui que os homogeneizadores na cosmetologia, eles são aplicados de uma forma bastante variada, né? Bastante diversa, principalmente em decorrência de o que cada indústria ela tem a proporcionar ali em relação aos seus profissionais e aos seus atuantes em geral. Então, é uma questão muito importante, né, fundamental nesse processo compreender a atuação, a funcionalidade dos homogeneizadores nesse processo. A gente tem, né, a definição agora dos diferentes tipos de homogeneizadores, os principais que estão em destaque na indústria. A começar pelos homogeneizadores de alta pressão. Esses equipamentos eles operam bombeando a mistura através de uma pequena abertura a uma pressão extremamente alta. Ao passar pela abertura, a mistura sofre uma intensa agitação, quebrando as gotículas de óleo em tamanhos muito pequenos e criando uma emulsão estável. Esse processo é fundamental para garantir a textura suave e a absorção rápida de hidratante pela pele. A gente também tem os homogeneizadores de alta velocidade ou homogeneizadores retor-estator, que basicamente eles possuem um rotor, como vocês podem ver aqui na imagem, e um estator que giram a alta velocidade, criando um fluxo turbulento que quebra as partículas e mistura as fases de forma eficiente. Ele é amplamente utilizado para emulsões finas e homogêneas. Eles devem operar a uma velocidade específica que depende da formulação e da viscosidade desejada do produto final. Ou seja, a velocidade específica eles estão em função da formulação e da viscosidade daquele determinado produto. Então, isso vai variar bastante justamente em função dessas características associadas ao produto que está sendo confeccionado e produzido ali. Ele também garante que a mistura das fases seja fina e estável para que a emulsão não se separe durante o armazenamento. E aí a gente passa para um outro tópico bastante fundamental, que são os aspectos ambientais associados à produção desses hidratantes. A gente tem um produto, né, que ele possui um alto consumo de água, ele tem alta carga orgânica nos efluentes, os óleos e graxas, os surfactantes, os sais e a amônia, que basicamente se trata, né,
justamente de como aquele produto ele vai impactar o meio ambiente, que basicamente são os produtos que são formados a partir da reação deles com o ambiente, a partir do que eles acabam liberando no ambiente, né? Então tem toda uma produção, tem toda uma formação de produtos ali associada à reação desses hidratantes com certos componentes e compostos que estão presentes ali no meio ambiente, né? Isso é uma coisa inegável. Bom, a gente também passa para uma outra característica ali, uma outra presença, que são os parabenos, os ftalatos, os formaldehídos e o triclosan, que são compostos usados como conservantes durante essa produção. E aí tem até uma imagem aqui, né, que fala sobre o triclosan, que é basicamente porque esses e outros ingredientes foram banidos pela Natura. Então, a gente acaba justamente analisando como determinados produtos eles atuam em relação ao meio ambiente. Então, não é só uma questão de saúde pública também. É também considerado uma questão associada ali a também os impactos ambientais que aqueles produtos, aqueles óleos essenciais naturais, que aqueles compostos químicos que são utilizados na sua formulação, eles acabam impactando o meio ambiente quando são despejados, né? Quando os seus restos, eles são despejados ali no meio ambiente. Então, é um conservante bacteriostático, possivelmente danoso em ecossistemas aquáticos. Então, toda essa questão também, né, da fauna marinha, da fauna terrestre também, né, a gente pode considerar todas essas questões, porque isso impacta o meio ambiente, né? Então, é feito esses estudos com base nesses determinados produtos para compreender os impactos que eles acabam causando ali no meio ambiente, né? Se é uma coisa desagradável, se é uma coisa bastante preocupante ali para a saúde pública e ambiental. Então, tudo isso é levado em consideração e é muito importante a gente seguir as normas, as leis que acabam sendo regidas para que a gente possa fazer uma análise em cima dessas questões. E aí, né, a gente passa para as embalagens, onde a produção industrial dos cosméticos, né, com os hidratantes e como qualquer outro processo industrial, ele pode gerar diversos impactos ambientais, como já é de se esperar e também como já é de se imaginar, que precisam ser gerenciados adequadamente para diminuir seus efeitos no meio ambiente. E então esses problemas eles podem surgir em várias etapas do processo de fabricação, desde a obtenção das matérias-primas até o descarte das embalagens. Porque certas embalagens, a depender do produto, pode ser de vidro ou de plástico. Então, é feito esses estudos, né, em cima das propriedades químicas associadas às embalagens também, para compreender como que aquelas embalagens elas vão reagir no meio ambiente, né? Porque cada embalagem tem uma determinada vida útil. E aí, quando aquele material se degradar, o que é que ele vai formar quando ele reagir com determinados componentes que estão presentes ali no meio ambiente? É uma preocupação, é uma coisa a se refletir, a se pensar acerca. Então, tem toda uma legislação ambiental, né, voltada para essa questão específica, com todo esse cuidado para que esses impactos possam ser minimizados, né, a partir do descarte dessas embalagens e como eles impactam ali o meio ambiente, seja na vida marinha, na fauna marinha ou até na terrestre, né, que são ali os principais ambientes em que estes estão presentes. A gente também tem a presença dos plásticos não biodegradáveis, o descarte inadequado, o excesso de embalagens e os materiais de difícil reuso e reciclagem. Então, é justamente isso que eu falei anteriormente, né? A gente tem os plásticos não biodegradáveis, né, que são aqueles plásticos que ficam ali, tem uma longa vida útil e eles demoram para se biodegradar, para serem consumidos, né, pelos agentes ali do ambiente, seja o vento, seja os micro-organismos, os decompositores que estão presentes. Então, analisar essa questão, o nível de biodegradação daquele determinado produto, daquela determinada embalagem, leva tem que ser levado em consideração porque aquilo também impacta o ambiente, né? Em relação àqueles determinados plásticos, se eles vão estar impactando a fauna, a vida dos animais que estão presentes ali no ambiente, ou até mesmo dos seres humanos, propriamente dito. Então, isso também tem que ser visto, tem que ser visualizado. Além dos materiais de difícil reuso e reciclagem, né?
que é justamente a dificuldade que também é encontrada para se reutilizar, para encontrar um outro destino adequado para aquele material. Então, compreender exatamente como aquele material, aquela determinada embalagem pode ser reutilizada para se utilizar para outros afins, para outras utilidades, é também um desafio. Porque não é só dizer, isso aqui tem que seguir um determinado parâmetro, isso aqui tem que seguir uma determinada linha. Também tem que compreender como a química daquele produto, daquela embalagem funciona, para ser utilizada em outros produtos vindouros. E aí a gente segue, né, para as embalagens biodegradáveis, que é o que as pessoas esperam, né, que é o que a legislação ambiental ela rege e ela acaba fomentando para com as indústrias presentes em todo o mundo, principalmente no Brasil, que é um dos grandes produtores, né? Então a gente tem os bioplásticos, a gente tem a celulose, as embalagens de papel ou papelão, o amido de milho e as fibras naturais. Então, é justamente esse o intuito, né, para que a gente possa encontrar rotas alternativas, né, para desenvolver produtos e embalagens que estejam à base desses produtos biodegradáveis, né? A base dessas embalagens biodegradáveis, porque é essencial para que não haja impactos a longo prazo, mas que eles sejam atenuados, minimizados para que não haja essa permanência, essa prolongação desses produtos não biodegradáveis no ambiente, mas que eles possam ser feitos à base de matéria-prima biodegradável. A gente também tem a redução dos resíduos, que basicamente consiste na redução dos plásticos, a diminuição de gases do efeito estufa, a diminuição da utilização de combustíveis fósseis, né? Como por exemplo o petróleo, como por exemplo o carvão. Então são vistos, né, todos esses aspectos para que a gente possa ter esse cuidado mais íntimo, mais próximo, associado à questão do meio ambiente e como esses produtos, essas embalagens, principalmente as embalagens, né, elas impactam durante a formulação, durante o descarte ou despejo desses materiais ali no meio ambiente. A gente também tem a decomposição acelerada e adequada, né, daqueles determinados produtos, daquelas determinadas embalagens, para que, como já foi reforçado anteriormente, a diminuição daqueles impactos a longo prazo. Evitar também o desperdício e as embalagens minimalistas, né, que são também aspectos essenciais para que não haja essa prolongação, né, imediata desses impactos relacionados ao meio ambiente para com os nossos cosméticos, os cosméticos em geral. A gente também tem as inovações e as tendências, que basicamente está voltado ali para o verde, né? Que são os princípios voltados para a sustentabilidade. Então a gente tem a reutilização de recursos, o controle de emissões de poluentes, como estratégias de inovação, a conscientização ambiental, as vendas diretas e política ambiental. Então, isso tudo se baseia, né, nas tendências que estão em voltas do mundo inteiro agora, porque isso não é uma coisa que deveria ser atual, mas que já deveria estar sido aplicada há muito tempo atrás, com o intuito justamente de regenerar e inovar sempre esse pensamento, porque o meio ambiente, o mundo inteiro precisa disso, precisa dessa conscientização, precisa ter essa consciência, né, de verde, do mundo mais estabilizado, de um mundo mais limpo, né? Justamente são os princípios que a sustentabilidade ambiental ela acaba proporcionando. Então é muito importante levar essas características em consideração, porque é muito relevante mesmo. A gente também tem o branding e o marketing, né? Que é basicamente digamos assim, a cara nova, né, dos hidratantes, dos cosméticos em geral, que é basicamente a publicação e a divulgação desse verde, né, dessa sustentabilidade, que é muito importante. A gente também tem as informações por meio de sensores e QR codes, que é basicamente a divulgação, né, propagar toda essa conscientização, mínimo que seja, né, seja através de uma postagem, seja através da distribuição de mudas, por exemplo, que inclusive na UFC tem bastante em relação a eventos que são promovidos lá, principalmente ali no centro de convivência, né, que são distribuídas
mudas, que são distribuídas panfletos com material biodegradável. Então, outros produtos também à base de matéria-prima biodegradável. Então, está se utilizando-se bastante atualmente dessa tendência mesmo, de tipo poder divulgar todas essas questões, poder divulgar essa sustentabilidade para que a gente possa trazer um mundo mais sustentável mesmo, né? Voltado ali para o verde, voltado para a sustentabilidade em geral. A gente também tem o design sustentável, né? Como pode ser visto aqui. A gente tem as práticas de produção mais limpas e também a embalagem inteligente, que seria basicamente uma embalagem, né, que segue, digamos assim, um padrão ali, um padrão sustentável, né? Então, a embalagem ela é recebida, ela é descartada, ela é biodegradada e ela segue um ciclo ali, um ciclo que vai seguindo, que vai se renovando para que aquela embalagem ela possa ter uma vida prolongada ali. Não uma vida útil no sentido de ser despejada, de ser descartada, e ser deixada ali no meio ambiente. Não. Ela ter toda uma instrução ali, implícita, digamos, no sentido de que ela possa ser utilizada e reutilizada, de que ela possa ser utilizada com outras funções, com outros intuitos, mas que possa manter o seu padrão de sustentabilidade ativo. Bom, eu gostaria agora de passar para as considerações finais, passando para a nossa conclusão, né? Diante do exposto e discutidos ao longo do tópico sobre os hidratantes, foram possíveis identificar os principais pontos sobre os cosméticos em questão, que é a inovação e a tecnologia, a sustentabilidade, a produção e os tipos de hidratantes, os impactos ambientais também em geral. Então, esses quatro tópicos eles conversam, né? Como vocês podem perceber. Conversam no intuito de que os hidratantes eles giram ali em torno da sua fabricação, da sua produção, da sua utilização, dos impactos sociais e ambientais, ou seja, socioambientais que eles estarão gerando ali no mundo, no mercado em si. Então, é importante poder visualizar todas essas questões, né, as normas que são estabelecidas principalmente pela Anvisa, né, que ela, digamos assim, é a superior, né, é a agência que está ali no topo, a nossa chefia, então, a gente sempre tem que, quando a gente for produzir esses produtos, esses cosméticos, sempre poder compreender o que a Anvisa estabelece individualmente para cada um deles. Desde a proporção até o tipo de material que vai estar sendo utilizado para depositar aquele determinado produto. Bom, essas questões apontadas, elas refletem a influência da sustentabilidade em um futuro próximo, que será essencial e presente na maioria dos cosméticos e produtos, já que atualmente o que mais se busca é minimizar os riscos ao meio ambiente, com soluções ecológicas e inteligentes. Portanto, a produção e venda de hidratantes, eles são feitos à base de produtos naturais e sem conservantes, e produtos tóxicos é o futuro projetado para a indústria cosmética, além de ser uma causa a ser defendida. O cuidado ao meio ambiente frente à formulação de cosméticos. E bom, aqui a gente tem as nossas referências, né? E bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, né, durante todo esse curso. Eu espero que, de fato, que vocês tenham gostado, assim, em geral. Então, que vocês possam ter um dia, uma tarde, uma noite graciosa, que vocês possam ter tirado proveito. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, acerca do assunto em si, vocês podem estar aqui enviando um e-mail ou então entrar diretamente em contato com a EPEC através do nosso Instagram, EPEC UFC, ou então vocês podem deixar também comentários, né, na parte de comentários do nosso canal do YouTube, nesse vídeo que será postado, que vocês estarão visualizando, né, então, eu espero que vocês possam ter tirado o maior proveito possível. Aqui também eu tenho o meu e-mail, que vocês podem estar entrando em contato para poder tirar mais dúvidas, sugerir alguma coisa, poder esclarecer, também tirar suas próprias conclusões, adicionar alguma coisa, né? Algum detalhe minucioso ali. Então, esse momento é importante para que a gente possa estar tendo um bate-papo ali, uma discussão daquilo que foi apresentado e discutido aqui. Então, eu espero de verdade que vocês possam ter gostado, possam ter aproveitado esse momento
e que vocês possam também estar presentes em momentos futuros, né? Em cursos que serão ministrados futuramente. Então, fique ligado nas nossas mídias e redes sociais, acompanhe mais também os nossos contatos, nosso LinkedIn, a nossa conta, o nosso perfil no Instagram e também fique por dentro dos perfis dos nossos membros internos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.